Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu explico detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres, ou explico detalhadamente a pergunta que tu me apresentares sobre leitura de mapa astral, interpretação de mapa astrológico de nascimento. Lembrando sempre que as perguntas que nos chegam são selecionadas para a gente poder apresentar aqui no nosso programa, de maneira que a pergunta de um, a questão, a dúvida de um, pode ser a de vários. Então, nós temos nesse tempo de programa, nós temos alguns avanços aí. Temos alunos de astrologia, temos alunos do curso, e temos pessoas que vão descobrindo como que a astrologia pode servir de bússola para suas vidas, como que a astrologia pode ajudar a todos nós nos guiarmos melhor pela vida, nos prepararmos. E às vezes as perguntas que chegam são bem específicas de quem já está estudando e já está entendendo aspectos mais detalhados da leitura de mapa astral. É o caso de uma aluna, na verdade duas alunas que mandaram perguntas e eu achei que seriam oportunas para apresentar a vocês. A primeira é bem direta, sobre o significado da casa 8. Então, nós temos no mapa astral as diferentes casas astrológicas, numeradas de 1 a 12, sendo que a casa 8 é uma das mais difíceis para muitos de entender e interpretar, porque mexe com a energia da morte. A morte na astrologia não se refere apenas à morte física, ao desaparecimento do corpo ou ao fim do corpo físico, mas se refere a toda a nossa relação com o final dos processos e com as grandes transformações, com as transformações profundas da vida. A pergunta dela se refere, gostaria de entender melhor o sentido amplo da casa 8, e aí no meio dos detalhes da pergunta ela coloca que tem o Saturno retrógrado na casa 8, indo no signo de Aquário. Esse aí é um aspecto interessante. Então, para começar, vamos hoje trazer no nosso programa Mercúrio em Virgem apenas duas perguntas que a gente possa esmiuçar melhor, sendo que a primeira é essa que eu apresentei agora, que é sobre a casa 8, o significado da casa 8, em especial de alguém que tem o Saturno retrógrado na casa 8. E a segunda pergunta é um pouquinho mais comprida, então eu vou sintetizá-la, É basicamente sobre o significado da casa 12. E a casa 12, que vai ser a casa dos nossos medos e dúvidas, entre outras coisas, a pessoa tem o Sol na casa 12 e a pergunta gira em torno disso. Tá? Então, basicamente, as casas astrológicas, elas dizem respeito a áreas da vida. Então, no mapa estão representadas diferentes áreas da nossa vida, que estão agrupadas em 12 grandes grupos. Como assim? Uma casa não é obrigatoriamente uma área da vida específica, mas um conjunto de áreas. Por quê? Porque é impressionante como tudo na nossa vida cabe nas 12 casas. Isso é uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos de trabalho com astrologia. É um negócio muito genial. Tudo cabe nessas 12 casas. E se não é numa, é noutra. Então, quando a gente fala de casa 8, então para começar, não estamos falando de uma coisa específica fechada, é uma coisa ampla, por isso que a aluna em questão colocou o sentido amplo da casa 8. Como a gente então já introduziu, a casa 8 diz respeito à nossa relação com todo o final de ciclo. A casa 8 ela é a casa da morte, e na astrologia a morte é a nossa relação com todo tipo de finalização, todo tipo de morte, enquanto
algo que tem que terminar para que dê espaço para outro algo começar. Isso é algo que normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós, no momento, século XXI, vivemos num período bastante materialista. Então, nós temos um foco muito grande na matéria. Nossa relação com a matéria é muito intensa e, de certa forma, carrega uma certa dependência da matéria. Então, a maioria das pessoas não lida muito bem com o fato de ter que se desapegar ou se desligar da matéria, ou seja, de se despedir dela quando ela encerra o seu ciclo natural. O que é uma ilusão muito grande, porque todo fim é relativo e dá espaço a um novo começo. Isso fica muito claro na tradição da Índia, que possui três deuses primordiais, uma espécie de Santíssima Trindade do hinduísmo. Na verdade, de uma forma mais antiga que o hinduísmo, que é o brahmanismo. E essa forma antiga, com esses três deuses, simbolizam o início, meio e fim, ou o princípio, né, a força de impulso criador, a força de preservação ou manutenção e a transformação, ou seja, o final dos ciclos. E isso tem muito da casa 8, né? Como nós lidamos com o final dos ciclos? E nessa trindade hindu, o final dos ciclos está conectado com o início, porque todo final de ciclo abre espaço para um novo ciclo. Então, essas três divindades, elas trabalham sempre juntas. Da mesma forma, a casa 8, ela nos fala da morte em todos esses aspectos. E ela não é a última casa, porque depois dela tem outras 4. Então ela nos fala do final dos ciclos, sendo que as outras 4 falam de coisas mais transcendentes, mais coletivas, mais amplas do que os finais de ciclo da nossa vida individual. Já viram quanta coisa que deu para explicar até agora? A casa 8, então, ela nos fala acerca de todas as nossas pequenas mortes individuais, de todos os nossos pequenos traumas, perdas, ou como que a gente lida com o final, entendendo ou não que esse final é relativo e que vai dar espaço a um novo começo. O problema é que essa morte, ela carrega em si uma regeneração, ou seja, um renascimento. E sem entender essa parte, a morte traz sofrimento. E a casa 8 vai indicar como que a gente lida com isso. Então tem pessoas que lidam muito bem e absorvem a experiência de todo o final de ciclo e dessa forma estão sempre prontas para um novo ciclo. Tem gente que não lida tão bem. E não lidando tão bem, tem um sofrimento que poderia muitas vezes ser evitado, que poderia ser evitado. Então, por essa razão, a casa 8 ela vai nos falar de todas as coisas da vida que exigem transformações profundas. E vai indicar como que a gente vai lidar com isso, como que a gente lida com isso. Sendo que tem a ver com as posses, no sentido de que a casa oposta, que é a casa 2, nos fala diretamente das posses. Como que nós nos apegamos com aquilo que a gente possui. A casa 8 é como que a gente lida quando aquilo que a gente possui se vai. Então é o oposto. A casa 2 é a matéria visível. E a casa 8, portanto, será o invisível, aquilo que a gente não vê, não toca, não conhece.
Então, por essa razão, é importante falar desse paralelo para a gente entender a lógica, de onde vêm esses significados que eu estou colocando, né? Comparando com o seu oposto, fica mais claro. A casa 8 é a casa do oculto, do mistério. Assim como a morte é um mergulho no mistério, naquilo que é oculto para quando nós estamos aqui, a casa 2 vai ser a nossa relação com o que é evidente, visível, palpável, material. Então, a casa 8, se fala de matéria, é aquela matéria que não se mostra. Se fala de espírito, é aquele espírito que não se conhece. É aquilo que é secreto, misterioso, oculto, invisível. Por isso, a casa 8 também vai indicar como que a pessoa lida com bruxaria, magia, feitiçaria, espiritualidade no sentido de mistério, desconhecido, secreto. Por outro lado, a casa 12 vai falar da espiritualidade enquanto sensitividade, enquanto transcendência, mas aí falaremos depois. Então, com tudo isso que a gente apresentou até agora, cada planeta que se posiciona na casa 8 vai significar que uma parte, ou mais de uma parte, da pessoa está vibrando nessa nota. A casa 8, enquanto perdas e transformações, também carrega um simbolismo de destruição da matéria. Então, quem tem Sol na 8, muitas vezes, tem uma facilidade de destruir as coisas, né? Tem uma facilidade de lidar com perdas, com coisas duras, com certos sofrimentos, e precisa aprender a se desapegar de certa forma, porque acaba se acostumando aos sofrimentos e às perdas, e às vezes desnecessários, às vezes rompimentos e destruições não são necessários, mas é o que ela conhece, o que ela entende. Então vejam como cada planeta nessa casa vai vibrar, vai ser uma parte diferente da pessoa que está vibrando nessa nota. E eu poderia falar de um por um: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, mas vamos falar do Saturno, que é o foco da pergunta. O Saturno, cada planeta vai se portar diferente em cada casa. E o Saturno é o deus do tempo, é o senhor da experiência e é o planeta que nos mostra como nós lidamos com a nossa experiência e, portanto, com os nossos aprendizados e amadurecimentos. E quem tem Saturno na 8 tem uma intuição, uma conexão natural com o mistério. Por quê? Porque o seu canal de sabedoria e conhecimento passa pela vibração dessa nota. Então, um pouco de feitiçaria, um pouco de bruxaria, um pouco de magia acaba sendo natural para essa pessoa. E ela se relaciona com esses temas de maneira intuitivamente natural, mas não é aquela intuição pisciana, que a pessoa acredita, sente que ela é uma esponja. Não, é aquela intuição, aquela percepção mais serena do Saturno, que eu sei que é assim, eu ainda não estou entendendo bem, mas eu sei que é assim e eu vou entender, né? Então é uma intuição mais pé no chão. Saturno, na verdade, é uma percepção, quase uma dedução. Então isso é importante porque quem tem Saturno na 8, como o Saturno é lento, o Saturno é bastante lento, ele indica processos mais demorados da vida, de longo prazo. O Saturno, ele vai indicar que a pessoa, querendo ou não, ela vai acabar passando pelo caminho do mistério. Querendo ou não, ela vai ter algo a aprender acerca do secreto, do oculto, do mágico, né? E se ela demorar muito ou ficar, digamos assim, negando ou boicotando a sua conexão com o mistério, ela vai passar a vida, né? E ela vai ser empurrada nessa direção de um jeito ou de outro. Então é uma pessoa com Saturno na 8 que
tem uma alma de bruxinho, né, do Harry Potter, né, é uma alma, né, e ela pode descobrir isso cedo ou tarde. Então é uma pessoa que dificilmente vai cair na sombra do materialismo, porque ela vai se sentir, ela vai naturalmente aprender e entender sobre essas coisas. Às vezes com esforço, porque Saturno tudo tem a ver com esforço, né? Saturno é o esforço através do tempo, né? Da conquista moral. Então, a pessoa que perguntou, né, sobre Saturno na 8, tem certamente uma trilha de aprendizado, de sabedoria para desenvolver nessa vida, porque o seu Saturno está na casa do mistério. Porém, esse Saturno está retrógrado, e os planetas retrógrados, entre outros significados, eles nos trazem a ideia de que ficou um tema de casa faltando, devendo, da última vida. Então, o Saturno retrógrado indica que alguns passos importantes na trilha da sabedoria, do autoconhecimento, da busca pela sabedoria, foram interrompidos antes do tempo justo. E por essa razão a pessoa nasce com essa inclinação nessa vida para retomar o quanto antes e poder completar esse aprendizado. Então ficou faltando. Por isso que a pessoa com Saturno retrógrado na 8, normalmente ela já desde cedo vai se mostrar inclinada ao mistério. E entendam, um Saturno retrógrado, ele pode começar a vida como um cético. Eu acho que não é o caso dessa pessoa, tá? Mas isso é bem possível. É um cético. Ela vai fugir disso. E por quê? Porque como ensina Jung e como ensina Campbell no Caminho do Herói, na caverna que tu mais temes se esconde o tesouro que tu mais buscas. Então, às vezes, se começa fugindo daquilo que no fundo da alma se sabe que é o seu destino. E quando se para de fugir, se encontra sentido para tudo na vida. Bom, para dar tempo de falar da outra pergunta, né? Então, o Saturno retrógrado, ele pode começar a vida fugindo, mas cedo ou tarde ele vai parar de fugir, vai ter que enfrentar com a sua verdadeira natureza, com o seu destino. E isso significa que para essa pessoa vai aparecer a oportunidade de trilhar um caminho espiritual, um caminho de autoconhecimento, desenvolvimento e tal. E aí ela vai descobrir que ela vai se desenvolver através disso. Então, esse que é a beleza do processo. Ela vai descobrir que vai se desenvolver através disso. Por essa razão, Saturno na 8 retrógrado é um baita aspecto para alguém que quer estudar astrologia. Porque a astrologia, dentro de um contexto, é um caminho maravilhoso para mergulhar no mistério. Então, isso só para a gente fechar essa pergunta. Aqui na nossa audiência, alguém perguntou sobre Netuno na 8. Bom, vamos complementar, né? Afinal, tá na ideia. Eu só precisava terminar uma ideia para começar a outra. O Netuno é o planeta da intuição, é o planeta da espiritualidade e é da nossa conexão com o divino e o sagrado. É o mágico por outra via. Casa 8 é Plutão, casa 12 é Netuno. E se o Netuno está na 8, a pessoa ela tem uma missão mais espiritual, ligada ao mistério, ligada às coisas ocultas. A pessoa ela pode ter uma forte sensitividade, sensibilidade, ela pode ter uma forte tendência a sentir as pessoas, né? Ou a sacar o que elas pensam, elas querem e usar isso para bem e para mal. Então, o Netuno
quando ele está bem posicionado, aí tem que ver como é que é o Netuno nesse caso, da pessoa que perguntou, ele vai abrir vias intuitivas em alguma das áreas da vida. Então a casa 8, então não é só o mistério, mas pode ser também através das perdas, né? No Oriente, a dor e o sofrimento são ensinados em algumas tradições filosóficas como passos, né? Ferramentas de aprendizado, ou seja, através das dores e sofrimentos nós crescemos e descobrimos as nossas forças mais relevantes e mais profundas. No Ocidente, devido ao materialismo já mencionado, se lida muito mal com as dores e com os sofrimentos. Se quer evitar e fugir dos sofrimentos a todo custo. No budismo se fala, no Oriente, de a dor é veículo de consciência, né? E no Ocidente não se tem esse entendimento. Por essa razão, no Ocidente se costuma tratar mal os sofrimentos. Então, Netuno na 8 indica, além da questão da espiritualidade ou do oculto, né? Netuno na 8 indica que a pessoa ela tem profundas experiências interiores através de sofrimentos. Ela vai aprender coisas através das perdas, da morte. Ela vai aprender a lidar com a morte de uma maneira pedagógica, doutrinadora, de uma maneira instrutiva. Então, a pessoa com Netuno na 8 ela pode sofrer muito, ela tem experiências muito dolorosas, mas que no fim dão a ela uma consciência e uma visão de espiritualidade bastante profunda e prática, porque são coisas que ela passou. Então, Netuno na 8 é uma dessas, um dos significados possíveis, né? E um outro significado possível para Netuno na 8 é que a pessoa ela tem uma forte inclinação a lidar com espiritualidade de uma maneira a servir, porque o Netuno fala de serviço também, né? De compaixão e de serviço ao próximo. Então é uma pessoa que poderia prestar atendimentos, sei lá, de algum tipo de oráculo ou de algum tipo de prestação, né? de serviço, atendimento para que outros possam ter acesso ao mistério através dela. Tá? Então isso é só para pincelar aí o Netuno 8. Para fechar hoje, pessoal, a outra pergunta acerca do sentido da muito baixo áudio. Opa, puxa vida. Vamos, obrigado Tucas Vintage pelo alerta. Não tinham me dado esse alerta, vou verificar se o meu está no máximo já. Vamos ver, mas obrigado. Espero que tenha melhorado aí. Se não melhorou, vamos dar uma revisada nos dois áudios aí. A casa 12 é a última casa e ela, ao contrário da 8, não nos fala de morte física, mas ela nos fala do final da caminhada evolutiva, ou seja, é a espiritualidade última. Disponha, Adri. Ela nos fala da espiritualidade última. Não é exatamente um ideal de sabedoria, mas ela nos fala da... Obrigado pelo retorno. Eu imaginei que podia não ser só o meu aqui. Ela nos fala de um ideal de espiritualidade totalmente afastado da matéria. Então, isso é algo que no mundo material não é bem compreendido, apenas intuído. Então, por um lado, a casa 12, então, que está relacionada ao signo de peixes, e a lógica do signo de peixes é totalmente intuição, percepção, conexão com o sagrado, com o espiritual, por um lado. E por outro, é tudo isso preso nas necessidades da matéria, da vida material. E isso torna a casa 12 difícil de ser compreendida por quem está vivendo no mundo material. Então, não é raro o pessoal que estuda considerar a casa 12 a mais difícil de todas. Por quê?
porque ela justamente nos fala das nebulosidades da vida, aquilo que na nossa vida é nebuloso, que a gente não entende bem, não enxerga, não sente e por isso não consegue avançar. Então pensem numa neblina, tu tem que ir mais devagar, porque tu não está enxergando bem, com clareza, né? Então, a casa 12 nos fala de o que nós temos assim na vida. Talvez não tenhamos praticamente nada, se bem que todos carregamos algo de medos e de dúvidas. Então, a 12, na prática, nos fala dos nossos medos, das nossas dúvidas e de tudo aquilo que nos prende e nos detém a ação, nos detém a marcha. E, curiosamente, a casa 12 é a última antes do ascendente, porque o mapa é uma circunferência. E o ascendente guarda uma relação direta com o nosso nascimento físico. Então, a casa 12 não só não é a morte física, porque, né, como ela, ao contrário, ela nos fala da espiritualidade que nós experimentamos, ou da parte espiritual do caminho que nós experimentamos entre as encarnações, ou seja, antes de nascer. E antes de nascer, todos nós passamos por um período numa gestação, inseridos numa gestação. Por isso, a casa 12 vai nos falar da nossa gestação. Caramba, que coisa mais doida, Como foi a nossa gestação? Às vezes tu tem eventos importantes na nossa gestação, prévios ao nosso nascimento, que ficam registrados no mapa do nosso nascimento. Às vezes isso acontece e outras vezes não tão direto, mas o simbolismo de estar na barriga da mãe é muito forte, porque é uma situação que nos prende, que nos limita e que nos condiciona. Ou seja, quando nós estamos na barriga, nós estamos presos e limitados. E aí o que vem depois é o nascimento, em que a gente se liberta, a gente se expande, se solta pelo mundo. Mas enquanto a gente não nasceu ainda, a gente não sabe disso. Ou seja, tem medo e tem dúvida. Tem não é uma piada, mas agora tudo é meme, também não é um meme, é uma anedota, que fala dois fetos, talvez na mesma barriga, no mesmo ventre materno, conversando, especulando o que teria após o nascimento. Então eles comparam as suas dúvidas e as suas certezas a respeito. Eles conversando dizem, puxa, dizem que em algum momento nós vamos nascer. É verdade, que coisa, né? Como será isso? Não sei, ninguém nunca voltou de lá para contar. Olha a comparação, né? Eles estão dentro da barriga e conversando, ninguém nunca voltou de depois do nascimento para contar. Talvez não tenha nada, porque ninguém nunca voltou. Claro que ninguém nunca voltou. E aí na mesma conversa eles especulam como eles ali dentro estão seguros, mas estão limitados, né? A condição de estar dentro do ventre materno os limita muito. Mas, apesar disso, é o que eles conhecem e o que lhes dá segurança. É uma analogia óbvia, né, à nossa condição atual, que a gente não sabe quando que vai morrer, mas a gente especula o que tem depois. E especula que ninguém voltou de lá para contar e que agora, na nossa atual condição, nós estamos presos, limitados num corpo físico. E que se supõe que após o nascimento, quer dizer, após a morte, a gente vai se libertar dessa limitação. Mas enquanto isso, do lado de cá, nós temos medos e dúvidas. Dúvidas sobre o que tem lá e medo, porque é desconhecido. Entendem? Então, essa é a relação que nós podemos fazer com a casa 12 e o planeta que estiver na casa 12 vai
ser uma parte de nós que participa de maneira importante desse universo nebuloso, dessa neblina de medos e dúvidas. E por essa razão, quem tem Sol na casa 12 vai ter uma parte importante do seu ego nessa condição. Numa condição em que há medos e dúvidas, há uma certa lentidão para avançar na caminhada da vida, porque se está numa neblina. E se tem algo bom de se ter estar nessa condição, é que os passos são muito calculados, porque são lentos. E já que não se enxerga bem, há que se pensar bem cada passo, para que ele seja bem dado. Então a pessoa fica mais lenta, mas ela dá passos mais firmes por causa disso. Por outro lado, a pessoa aprende a lidar melhor com os seus medos quando se tem o Sol ou algum planeta importante na casa 12, porque ela se vê obrigada a isso. Da mesma forma, ela aprende a lidar melhor com as suas dúvidas, melhor do que a média, porque ela se vê obrigada a isso. E da mesma forma, ela, embora tenha não necessariamente mais limitações, ou travas ou bloqueios do que outras pessoas, ela acaba se obrigando a lidar com eles melhor, justamente porque tem uma relação muito próxima. Tá? Então, todos esses aspectos devem ser considerados para analisar como essa área vai estar presente no conjunto da vida, no contexto da vida. E para encerrar, então, que o nosso tempo está finalizando, o planeta que estiver, né, na casa 12 vai indicar a parte da personalidade que nessa vida mais precisa ser conquistada e por vezes superada. Seja ela o ego, a individualidade, a partir, se for o Sol, seja o astral, o emocional, a esfera emocional, se for a Lua, seja a comunicação e o pensamento, se for Mercúrio, e por aí vai. Então, a parte da personalidade humana que estiver na casa 12, ou seja, qual planeta estiver na casa 12, vai indicar a parte que precisa ser conquistada ou superada, conforme o caso. Bom, e com isso o Mercúrio em Virgem de hoje respondeu algumas perguntas da audiência e também das que nos mandaram previamente. Eu agradeço a participação e a presença dos que estiveram conosco e lembro que toda semana teremos algumas edições dos seguintes programas: Céu da Semana, sempre às segundas-feiras, Mercúrio em Virgem, às vezes, quase sempre nas quartas-feiras, às vezes como hoje, no outro dia, e o Meio do Céu, que é o programa em que analisamos exemplos práticos de grandes personalidades históricas, o mapa astral dos famosos, né? Não os famosos de hoje, mas de personagens históricos, que nos dão algumas lições sobre como um ser humano pode utilizar os seus potenciais assinalados ao nascimento através do seu mapa astral. Pegamos então exemplos de vidas que já se encerraram, né? E aí podemos analisá-las no contexto completamente, através dos seus mapas de nascimento. Por hoje era isso, agradeço a participação, semana que vem tem mais. Foi um privilégio ter estado com vocês e até a próxima.